Olá, gente! Estamos aqui, olha, fazendo um teste com a rede, né, para ver se a coisa funciona. Não é tão simples assim, viu? Mas agradeço a Deus a oportunidade de estarmos aqui para falarmos mais uma vez sobre a porção diária. A importância, né, de cada dia nós recebermos uma porção que venha de encontro às nossas vidas, que venha renovar as nossas mentes. Vamos estar falando aqui sobre crenças limitantes e a renovação mental, né? A importância para as nossas vidas. Então, e cada dia nós precisamos ter uma porção de fé, de amor, né? De esperança, de criatividade. E este programa que nós estaremos aqui abrindo ao vivo é exatamente para falarmos sobre essa questão. Estamos já ao vivo, Silvana. Estarei trazendo aqui uma amiga, que estará comigo também. Olá! AUX Mode. Som, você me ouve, querida? Estou ouvindo. E você, está me ouvindo? Estou te ouvindo. Gente, essa daí é a Silvana Mara, minha amiga, terapeuta, coach. Ela é sul de Minas, minha amiga. Sim. Já estamos ao vivo, não deu tempo de testar antes, não. Ai, estou lascada. Agora é ao vivo e a cores. Ixi, é falar e, ó, vai ser abençoado. Deixa eu arrumar. Você está linda, maravilhosa. Estou maravilhosa. Estava orando, deixei o Espírito Santo no vácuo. Foi nossa hora. Deixa o Espírito Santo trabalhar. Então, hoje eu estou falando aqui com o pessoal que nós estamos aqui com uma porção diária, né? Amém. Para falar sobre como destronar crenças limitantes e renovar a nossa mente. Isso Amém. É muito importante para uma vida de sucesso, uma vida bem-sucedida, não é isso? Sim. Então, nós vamos... É isso, amiga? Isso e mesmo. Você entende bem desse assunto, né, amiga? Bastante. Estou aprendendo. Você fala todo dia, né? Então, você pode se apresentar e eu vou te dar a vez, tá bom? Ai, obrigada. Prazer em conhecê-la assim, face to face, né? Que a gente só se fala pelo WhatsApp, né? Então, eu sou Silvana Mara, eu sou terapeuta e coach, e a minha área de especialidade é coach de inteligência emocional e inteligência espiritual. O que é a diferença, diferença entre um e outro? A inteligência emocional, ela nos recalibra emocionalmente, ela vai trabalhar essa questão de pensamentos, crenças limitantes, emoções negativas, né, que afetam a todos nós. E com a aplicação da inteligência espiritual, a gente vai entrar mais a fundo, nós vamos passar da mente para o subconsciente e chegar no nível do espírito humano. Essa é a diferença. A inteligência emocional, o foco dela é no objeto. Quando que a gente fica perturbado emocionalmente? Quando nós começamos a olhar as coisas fora de nós, ao nosso redor. Aí a gente está com os 5 sentidos aguçados, né, para essas coisas. Nós estamos vendo, nós estamos ouvindo, muitas vezes a gente está tocando a informação, né, e a gente acaba perdendo o equilíbrio emocional porque estamos com o olhar no objeto, a partir do quê? Dos sentidos da mente. As coisas que nós podemos tocar, sentir, experimentar a nível dos 5 sentidos. Mas aonde que está o verdadeiro controle das situações? Está no homem interior, está no nosso espírito, que o Jung chama de self. Quando nós começamos a voltar o nosso olhar para o nosso mundo interior, é o nosso self, é o nosso espírito que está casado com o Espírito Santo de Deus, que tem o poder para vir controlando todos os desequilíbrios emocionais, psicológicos que nós temos, né? Então, a inteligência espiritual, o foco dela é no sujeito, enquanto que a inteligência emocional, o foco dela é no objeto.
né? Então, quando a gente trata a pessoa só a nível de inteligência emocional, a gente vai tentar ajudar a pessoa a resolver o problema com o objeto para o qual ela está olhando. Mas quando nós trabalhamos a inteligência espiritual, a gente ensina a pessoa a tirar o olhar do objeto e focar no sujeito. Quem que é o sujeito para te dar a paz? É o nosso Jeová Shalom, Cristo, né? Cristo em nós, ele é a esperança da glória. Então, é ensinar a pessoa a vencer os distúrbios emocionais, parando de focar em objetos ao redor dela. Muitas vezes, Eliane, a pessoa ela quer resolver problemas de ordem mental da sua própria força. A gente inventa 1001 estratégias para a gente vencer. Mas a vitória está quando nós paramos de olhar para fora de nós ou em nós mesmos e voltamos o nosso olhar para dentro, aonde está a nossa força. Que Cristo em nós é essa força. Então, a gente só consegue vencer os desequilíbrios emocionais quando a gente acessa a mente de Cristo. A verdade é essa. Aí entra a inteligência espiritual. Hebreus fala para a gente olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Então, nós só conseguimos vencer crenças negativas, crenças limitantes, enfermidades psicossomáticas, quando nós começamos a voltar o nosso olhar para o autor e consumador da nossa fé, que habita dentro de nós e está ligado ao nosso espírito. É aquilo que muitas pessoas chamam aí de expansão da consciência. Essa é uma experiência de expansão da consciência. Para nós cristãos, viver habitando em Cristo, que vive dentro de nós. Silvana Amara, terapeuta e coach. Ajudou em alguma coisa? A explicação confusa. Foi excelente. Então, assim, nós estamos testando a rede, né? Sim. E aí, é ao vivo e a cores, amiga. Não tem problema. Aqui é ao vivo e a cores. A cara vai ser essa sempre. Então, deixa eu falar aqui. Então, assim, nós não devemos aceitar circunstâncias negativas, né, como determinantes, né, para o nosso futuro. Não. Vai melhorar, né? Vai mudar, não é isso? Nós vamos conseguir vencer e ultrapassar as barreiras desde o momento que a gente confie, mas é preciso uma parceria, né? Ou seja, uma parceria entre o espírito e a alma e o espírito de Deus. Sim. A gente silencia a alma para ouvir a voz de Deus, não é isso? Na verdade, é nós treinarmos a nossa mente a pensar como Deus pensa. Porque o que são pensamentos? Vamos começar do lado certo, já que a gente está falando de crenças limitantes. As emoções, as nossas emoções são responsáveis pela criação da nossa realidade. O que eu vivo hoje, ou o que você vive hoje, é um resultado das suas emoções criando a realidade que você vive. Então, as nossas emoções negativas, elas vão atrair para perto de nós pessoas que estão na mesma vibe, né? As nossas emoções, elas precisam de estímulos, ela é uma dependência química. Nós estamos tão acostumados a sentir esses sentimentos ruins desde a infância, porque foi lá que entrou, que criou no nosso corpo uma dependência química daqueles hormônios que são liberados através daquela emoção. E hormônios destrutivos para o corpo, né? São hormônios que destroem o nosso corpo. E a gente fica viciado nessa sensação química do corpo. Aí o que acontece? Para a gente continuar mantendo esse estado emocional, nós vamos precisar de pessoas ao nosso redor que garantam que a gente vai sentir essa emoção. Então, as nossas ondas eletromagnéticas, isso aqui é coisa de neurociência, né? Nossas ondas eletromagnéticas, elas vão emitir um sinal e esse sinal vai ser espalhado e vai buscar pessoas que estão na mesma frequência emocional que eu e trazer para perto do meu, para perto de mim. Aí a gente em coaching fala assim que nós somos a média das 5 pessoas que nós convivemos com ela. Por quê? Porque essas 5 pessoas que estão mais próximas de mim são as 5 pessoas que me mantêm viciada naquela emoção que eu tenho. Então, são as crenças negativas. Dos hábitos, né?
Na verdade, aí eu ainda estou falando de emoções. São as emoções que me atraíram. Aquelas 5 pessoas ali, quando a gente senta, a gente vai falar mal das mesmas pessoas, a gente vai reclamar dos mesmos problemas, nós vamos gostar das mesmas coisas, por quê? Porque há uma interação emocional. Um está alimentando a emoção negativa do outro ou positiva. Lembrando que a nossa realidade é criada a partir das emoções. A palavra emoção quer dizer em ação. Então, eu preciso dessas pessoas ali para botar em ação um comportamento. As emoções geram comportamento, né? O comportamento vem em seguida a emoção. Então, eu falo que é o 6 na merda. Né? No coaching, a gente fala que são 5 na merda. Eu falo, como eu sou a 6ª, você é o 6 na merda. São as 6 pessoas aí na merda, falando das mesmas coisas, vivendo a mesma vidinha ruim, né? Que quando você começa a quebrar um padrão emocional, as emoções são subprodutos de cenas, de memórias do passado. A emoção é um subproduto de uma lembrança negativa. Então, quando eu aplico aqui a cura, que eu trabalho com cura emocional, né? Quando a gente trabalha aqui na clínica com cura emocional, o que eu faço? A gente volta lá atrás buscando essa cena e que está alimentando essa emoção. Emoção é subproduto de lembranças traumáticas. Então, eu coloquei aqui, amiga. Sim. Eu coloquei assim, aqui, eu fiz minha colinha aqui, né? Tô lendo, por exemplo, vê se você está de acordo. Nossa identidade não pode ser determinada por nossos sentimentos. Em consequência disso, manipular o nosso comportamento. Não. Ou seja, você mudar de atitude ou de ação por causa de um sentimento que você tem negativo. Fala. Na verdade, identidade é complicado, porque o que acontece? Voltando na cena, daí eu vou falar dessa identidade. Chegou na cena negativa, que às vezes entrou lá de 0 a 6, de 0 a 7 anos, depois mais tarde na adolescência, ou um trauma, por exemplo, de estupro, seja em qualquer idade, isso aí causa trauma. Um divórcio causa trauma. Pegar o marido ou a esposa traindo causa traumas, então entra uma cena negativa ali. Essa cena negativa vai gerar o quê? Pensamentos negativos. A pessoa vai começar a ter pensamentos em cima daquela cena. Os pensamentos geram a crença, né? Porque a crença é o resumo daquele aprendizado. Por exemplo, você chegou, pegou lá a sua esposa, o seu marido te traindo, é uma cena que ninguém consegue esquecer, daquele momento traumático, né? Aí o que acontece? Aquilo ali gerou um aprendizado e entrou. A pessoa que viu aquilo, ela fala assim, nossa, eu não valho nada mesmo. Nem a minha esposa né, me honra. Eu devo ser um merda mesmo, ou uma pessoa ruim para ter acontecido isso. Então, naquilo ali, na cena negativa, gera uma conclusão, um aprendizado que é a crença. Daquela cena, a pessoa se autoimpõe uma crença. Aí, agora, ela ligou a situação dela, os pensamentos negativos, a crença de que ela não é... Vamos usar uma expressão... que é o cocô do mundo, né? Que é a situação, a pessoa que não serve para nada, gerou essa crença, agora começa a criar essa emoção ruim, né? Ela começa a maltratar todo mundo, porque ela acha assim, eu não valho nada, ninguém gosta de mim, ninguém me respeita, então não vou respeitar ninguém. Aí gera o comportamento. E a partir que essas 3, 4, né? A cena, o pensamento, a crença e a emoção estão engajados, a pessoa agora traz essa experiência ruim a nível de identidade. Aí ela começa a falar, eu sou, e logo em seguida ela põe a conclusão da crença dela. Eu sou um merda, eu não valho nada, eu sou desprezível. Aí se sente incapaz, né? Aí entrou a identidade. A partir do momento que você lascou... Olha o Minas Gerais falando aqui, né? A partir do momento que você lascou um adjetivo negativo, logo depois da palavra, da frase eu sou, você assumiu aquilo como sendo a sua identidade. Aí agora você começa a viver uma falsa identidade baseada numa experiência ruim, numa experiência negativa.
Tá, então, por exemplo, para vivermos o plano de Deus para nossas vidas, precisamos quebrar todas as crenças limitantes, certo? Sim, sim. Fundamentar nossas vidas em crenças libertadoras. Sim. O Senhor quer te libertar de todo cativeiro emocional, espiritual e mental, para que você possa avançar, ser bem-sucedido em todos os seus caminhos. Amém? Você concorda, Amém. amiga? Concordo. Crença limitante, as crenças são profecias autorrealizáveis. Se você tem uma crença, você vai liberar a fé para que aquela crença se cumpra. A verdade é essa, a nossa fé está sendo mal usada, está sendo usada contra nós. A gente está crendo porque tudo que nós assumimos como verdade são crenças limitantes, né? Sou feia, sou gorda, sou pobre, sou doente, não é sou isso? Engraçado, né? Aí o que acontece? Lembra que a fé, o salmista Davi fala assim: eu criei, por isso falei. Se aquilo está dentro do seu sistema de crenças, você fala. E o nosso mundo, ele é criado a partir do que nós falamos, né? Deus nos criou como ele. Deus é um Deus falante. Tudo que Deus quis criar, ele falou, trouxe isso à existência através da palavra falada. Então, a partir do momento que você é filho de Deus, e você está usando o poder da fala contra você, você está trazendo à realidade aquela crença. Quando você diz, eu sou gorda, pode fazer 1001 spas da vida aí, mas se a crença de que é gorda continua lá, você não vai emagrecer. É aquele efeito esponja, né? Emagrece e volta, porque a crença não foi removida, e você continua crendo que é gorda e falando que é gorda. Tá criando... A nossa palavra tem poder, né? Sim, as palavras, elas têm poder. O nosso mundo é criado a partir das nossas emoções, porque quando a gente sente, a gente fala, né? A emoção... Eu lembro de uma frase, você que falou, eu acho que eu ouvi você falando num dos seus vídeos, não sei se eu estou certa, aí você me corrige se eu tiver. Que os nossos pés jamais vão alcançar aonde a nossa imaginação não alcançou, como é que é? Um negócio assim. Que nós jamais chegaremos, nossos pés jamais chegarão aonde a nossa mente não foi. Alcançou. Se a pessoa não conseguiu conceber a nível de imaginação, por exemplo, num futuro, não se vê curado, ou uma pessoa não se vê próspera, num bom emprego, numa boa casa, tendo um casamento feliz, né? Essa pessoa, como ela não consegue ver-se dentro de um cenário desse, não vai gerar nela uma emoção positiva que gera resultados, né? Ela não vai chegar lá. Por quê? Porque a emoção não foi acionada, a vontade não foi acionada para chegar lá. Então, sem uma imagem na nossa mente, a gente não chega a lugar nenhum. Eu tenho aqui um capítulo da Bíblia, aqui, posso ler para que você... Sim. 2 Coríntios 10, de 4 a 5, que diz assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Ou seja, aqui fala que nós temos que enxergar como Deus nos enxerga e nos vê, né? Sim. Derrubar os sofismas, as fortalezas, as altivezes, que isso está no nível do subconsciente, no nível mental, né? Precisa haver uma renovação mental diariamente. A única forma do cristão, eu creio que nós estamos falando com gente de todo canto, mas a única forma de nós cristãos experimentarmos essa renovação de mente é trocando os nossos pensamentos pelo pensamento de Deus. E como que a gente faz isso? Estudando as escrituras. Trocando, por exemplo, se eu creio que eu sou um fracassado, como que eu vou ter sucesso se é uma crença de que eu sou um fracassado? Eu vou lá nas escrituras e vou copiar os versículos que falam que Deus me garante uma vida de sucesso. Eu vou lá e copio as bênçãos de Deus, começo nas bênçãos de Deus sobre Abraão, porque nós somos filhos de Abraão pela fé, então a bênção de Deus de Abraão está sobre mim. Vou lá em Salmos, em Salmo 1 fala que eu sou como água plantada árvore plantada junto a ribeiros, que na estação certa eu dou o meu fruto,
que Deus abençoa as obras da minha mão. Aí eu copio esses versículos e começo a proclamar em voz alta, orar esses versículos, até que eles entrem para o meu sistema de crenças, de uma crença fortalecedora. Não, eu não sou um fracassado, eu sou abençoado, eu sou bendito do meu Deus, e o que eu fizer, o que eu colocar nas minhas mãos, eu vou prosperar. Porque essa é a vontade de Deus, eu quero a vontade de Deus para a minha vida, eu concordo com a palavra de Deus. Aí agora você gerou um novo sistema de crenças em cima do seu sucesso. É trocar os teus pensamentos pelos pensamentos de Deus. E isso é renovação mental, né? Romanos 12:2, né? Que fala, não sedes conformados com este mundo, mas transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, Deus já está nos falando que é necessário uma renovação mental. Porque você não pode continuar com as velhas crenças, com a negatividade, né? Com a murmuração. E não tem outra forma da gente mudar esse sistema de crenças, se você é cristão, é com os teus pensamentos. Nossos pensamentos, pensamento positivo, não vai resolver nada. Nós precisamos de fé, porque no mundo de Deus, a fé é a moeda de troca. Né? É pela fé que nós conquistamos as coisas no mundo de Deus. Então, se você quer um carro novo, se deitar e ficar pensando, visualizando aquele carrão, né? Essa noite, eu estava pensando ontem, falando sobre carros, eu falei assim, eu quero um carro, tipo aqueles jipão, sabe, de exército. Eu gosto de carro assim, possante. Para andar nessas estradas de Minas tem que ser um negócio meio assim, sabe? Tem gente mexendo com marquita aqui do lado. Aí o que eu falei? Eu falei assim, eu quero um Jeep assim. Aí eu sonhei que eu estava trocando um Fusca por esse Jeep. Eu caí da risada na hora que eu acordei. Falei, nossa, entrou para o subconsciente. Aí, mas só o pensamento positivo não vai me levar até esse Jeep. Eu tenho que ir lá nas escrituras e começar a declarar a palavra de Deus em cima disso. Falei, Senhor, o Senhor me quer próspera. A tua glória, a glória dos reis era as riquezas, eles mostravam o reino deles, o que tinha, as suas posses. Agora a gente fala de glória de Deus e vive endividado, tem unção para expulsar demônio de todo mundo, para orar pelas pessoas, para curar as pessoas, mas viver só no limite do cartão de crédito. Você viver no limite do seu salário, você e eu não estamos experimentando a glória de Deus nas nossas finanças. E Deus quer que nós experimentemos a glória dele nas nossas finanças. Nós somos herdeiros do rei. E agora herdeiro do rei que vive pobre, para baixo e para cima, não tem lógica. Então, são crenças que precisam ser quebradas. É verdade. É muito importante isso. Às vezes, os nossos sentimentos, aquilo que nós sentimos, tem dia que nós nos sentimos assim um pouco mais afadigados, deprimidos, desanimados, né? Sim. Mas os nossos sentimentos não podem determinar aquilo que nós vamos alcançar ou de avançar, né? Não é verdade? A fé, nós precisamos avançar, né? Aí que está a questão da moeda de troca. A fé, nós não podemos basear aquilo que nós recebemos de Deus nos sentimentos, porque os sentimentos trabalham na esfera da alma, dos 5 sentidos, né? A fé, ela é uma emoção do Espírito Santo. A emoção contrária à fé é o medo. O medo é fé no inimigo, ponto final. Tudo que você tem medo acontece, por quê? Porque a fé é o contrário. Jó falou, tudo aquilo que eu temia me sobreveio. O medo a fé é um espírito, a Bíblia trata o medo como um espírito. Deus não nos deu espírito de medo, mas de ousadia e coragem. Então, medo é um espírito e ele é o contrário da fé. A fé, ela vai ir além do nosso sentimento. Por exemplo, eu não estou sentindo que eu vou ganhar, que eu vou fazer, se você tem comércio ou na sua indústria, aí eu não estou sentindo esse mês que eu vou conseguir pagar todas as minhas contas. Aí você está falando pela alma. Nós estamos na esfera da alma. Na esfera da fé, você fala assim, Senhor, ainda que tudo ao meu redor pareça contrário, eu vou crer na tua promessa de que é o Senhor
que faz com que todas as coisas cooperem para o meu bem. Essa situação desse mês, essa situação dessa semana está desde já contribuindo para o meu bem, que no final do mês eu vou ter todas essas coisas pagas e ainda vou ter o quê? Sobrando, dinheiro em sobra em abundância. Aí é a fé. Você está declarando uma coisa que você não está vendo acontecer aqui na realidade, mas você está tirando do mundo espiritual o quê? As promessas de Deus e impondo sobre o mundo natural. A fé, na verdade, é essa transição. Você pegar as coisas que Deus te deu por promessa e impor através de oração no mundo natural. Sentindo ou não, a fé tem que ir além dos nossos sentimentos. É isso aí. Aí eu vou colocar aqui para vocês um bannerzinho falando sobre fé. A fé é a força interior que destrói fortalezas e rompe com a incredulidade. Amém? Maravilhoso. Maravilhoso, isso mesmo. Essa mulher é da comunicação. Estou aprendendo, eu estou aprendendo. Eu já te falei que o teu dom é a comunicação. Deus já revelou. Amiga, agora você tem que aprender a comer o teu dom. Foi excelente, né? Esse nosso bate-papo aqui, né? Maravilhoso. Foi uma oportunidade excelente e vamos fazer muitas e muitas vezes, amém? Amém. Eu garanto que eu vou estar... Vai ter cadeira cativa nesse programa, hein? Porção diária. Amém, amém. Deus abençoe você, a sua mãe, né? Abençoe os nossos ouvintes. Que seja minha mãezinha, né? Deus está cuidando dela, em nome do Senhor. Olha só. Esse ministério seu também vai expandir, vai crescer, por quê? Porque é o dom que Deus te deu de comunicação. Né? E como você está no seu dom, é começar a deixar fluir. Né? Amém. Eu agradeço muito por você ter aceito o convite, estar aqui comigo, assim, porque esse programa Porção Diária, eu estava só gravando alguns pequenos vídeos de 6 minutos, 5 minutos. Porém, o Espírito Santo, Deus... engraçado que eu estava num transporte coletivo, quando o Espírito Santo falou porção diária. Ai, que bênção. Foi Deus quem me deu esse nome, porção diária. Por quê? Todos os dias nós temos que ter uma porção, não é verdade? Da palavra de Deus, né? Ouvir a voz de Deus, né? Palestrar com ele, conversar com Deus, né? Adorar, confessar a palavra, ter um tempo de orações em línguas estranhas, e depois, posteriormente, nós vamos falar sobre esse assunto, um dia só para isso, né, amiga? Falarmos sobre. E vamos continuar falando todos os dias sobre crenças limitantes, sobre renovação mental, sobre como você avançar na sua carreira. A amiga também está com um projeto aí, a Silvana, como é que é? Águias de Guerra? Águias de Guerra, um projeto de intercessão. A intercessão é maravilhosa, gente. Vai lá, segue ela lá. Aliás, nos segue, ajuda a gente. No YouTube. É Silvana Amara. Silvana Amara, Escola de Profetas. Hoje eu vou estar subindo 1 hora de intercessão em línguas de novo. Deus tem colocado no meu coração isso de estar orando com vocês e ajudando vocês e repondo crenças limitantes. Quando eu oro ali, a palavra é para repor crenças limitantes, né? Pela palavra de Deus. E quase que eu perdi a hora aqui com a Eliane, porque eu tive que romper a minha oração, ficou cambota, faltando 13 minutos para eu terminar lá, mas termino, para subir para o YouTube, é bênção. Temos que aprender a voltar a orar em línguas, orar em espírito. Né? Precisamos. Amém. Então, te agradeço muito, agradeço a oportunidade e estaremos aqui de volta, viu, gente? Trazendo a porção diária. A amiga tem trazido uma porção diária todos os dias de oração, né? Para vencer, romper com a incredulidade, pela família, pela sua vida financeira, pela sua vida sentimental, emocional. É muito importante essa parceria. Tudo isso tem que estar unido, não é verdade? Verdade. Então, nós agradecemos. Hoje estamos encerrando o nosso programa aqui, esse momento. Mas voltaremos, viu? Voltaremos amanhã, ok? Muito obrigada, ó.
Obrigada, Beijo, Eliane. querida. Foi um prazer, viu? Olá, Águias de Guerra. Deus Vamos abençoe. dar um voo aí. Até a próxima, querida. Deus abençoe. Até. Fica com Deus. Pode.